boa tarde, boa noite para quem nos assiste aqui no YouTube. Eu sou o professor Danilo, professor de História e Geografia, e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista, mais um bate-papo com o meu avô, o senhor Francisco Teruel Lopes. Tá? Esse bate-papo é sobre a emancipação da cidade de Osasco, na qual ele participou, teve uma atuação aí nesse momento histórico da nossa cidade. Meu avô, que nasceu no dia 30 de julho de 1931 e se mudou aqui para Osasco, adotou Osasco como a cidade, como sua cidade no ano de 1949. Tá? Na década de 50 serviu a aeronáutica, se destacou na área do atletismo, ganhando o título de campeão nos 400 metros rasos, e sempre foi muito atuante na vida política e econômica aqui da cidade, até que em 1962 ele se envolve nesse movimento de emancipação, tá bom? Confere aí esse bate-papo. Bom, estamos aqui então com meu avô Francisco Teruel Lopes. Bom dia, avô. Queria que o senhor falasse um pouco então sobre a sua chegada em Osasco e um pouquinho sobre a emancipação da cidade. Um bom dia, Danilo. Que alegria estar ao seu lado aqui hoje. Hoje e sempre estivemos juntos, né? Danilo, eu chegava em Osasco em 1949, um bairro abandonado pelos poderes públicos, Danilo. Osasco não tinha asfalto, luz em alguns lugares, água em alguns lugares. Quando a gente chegava lá na Vila Iara, de lá até a Primitiva, até a Queboa embaixo, era invernada do frigorífico Wilson do Brasil, do qual eu trabalhei. Muito bom. O frigorífico Wilson era tudo invernada, matava 2.000 bois por dia. Era uma grande firma. Chegando na altura da Primitiva Avianco, do lado esquerdo, tinha a Praça do Rato. Por que a Praça do Rato? Porque para cima era plantação de milho e os carroceiros de Osasco vinham comprar milho lá naquela praça. Então ficou chamada Praça do Rato, porque onde tem milho tem rato. Descendo a Primitiva Avianco, do lado direito, tinha uma plantação de eucaliptos. E mais à frente um pouco, a Associação Atlética Floresta, que foi fundada em 1916. Ela é a história de Osasco. Do lado esquerdo da Primitiva, tinha o nosso amigo o João Macedo, que ele tinha o jornal e muito ele trabalhou para a emancipação de Osasco. Osasco deve muito ao Macedo. Mais à frente, chegando ao Largo de Osasco, tinha um coreto que o Manuel Coutinho pôs fogo nele, viu? Queimou o coreto. Mas tinha também um chafariz com água, que o transporte em Osasco era feito por carroças, e o pessoal dava água para os cavalos ali. Ali tinha uma porteira que atravessava para o bairro de Presidente Altino e para uma cerâmica grande que existia do lado de lá. Certo. Na Rua da Estação, Danilo, tinha a sapataria, a loja de calçados do seu Ulisses Batiston, que também era um dos dirigentes da emancipação de Osasco. Era muito trabalhador. E subindo a João Batista, que naquela época nem nome tinha, chegávamos à Chácara de Pêssego. Aquela chácara de pêssego, ela
A chácara de Pêssego hoje é a Vila Militar. Vila Militar. E ela fazia divisas com a fazenda do Coronel Delfino Cerqueira, que hoje é o Jardim das Flores. Divisando ao meio, passava aquele córrego João Alves, era um rio. Um rio. Hoje, nas laterais, hoje temos duas grandes marginais com um trânsito enorme. Nesse córrego, Danilo... Essa é a Visconde de Nova Granada, né? E a Esporte Clube Corinthians. Exatamente, Danilo. E nesse córrego, Danilo, a gente pescava traíras e bagres de um bom tamanho. Esse córrego desaguava no rio Tietê, que passava ao sul. E do lado de lá, do rio Tietê, as terras pertenciam a um espanhol que se chamava Francisco Sanches. E tinha um castanhal enorme plantado do lado de lá. Não existia nada. E, voltando aqui para o Largo de Osasco, eu tinha que dizer a você que o lixo da cidade era retirado por carroças, alguns dias. Os carroceiros de São Paulo retiravam alguns dias. Subindo um pouquinho, entrávamos à direita, que chegávamos à casa do Dr. Reinaldo de Oliveira, que era o nosso orientador e aonde a gente fazia as reuniões. Nessas reuniões tinha o Moacir Juan, o Dr. Negrelli, tinha uma turma grande. E um pouquinho para frente tinha a casa do seu Antônio Menck. Essas reuniões já era para discutir a emancipação de Osasco, eram reuniões políticas? Naquela época a gente já trabalhava para a emancipação de Osasco. E tinha uma equipe grande, que um dia eu vou passar os nomes para você, que você fica conhecendo. Então tem uma coisa, o seu Antônio Menck era o remuniciador, era quem pagava os ônibus do Guerra para a gente ir até o Parque Dom Pedro II, que lá no Parque Dom Pedro II estava a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí fomos para lá, eu, Francisco Teruel, representando os empresários, o Reginaldo Valadão representando os ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, e o Guaçu Piteri, grande líder político aqui em Osasco, viu? E era muito paparicado pelos deputados. Chegando na Assembleia, fomos recebidos pelo deputado Cantídio Sampaio e o Cunha Bueno, que muito fez também pela gente, e nos levou até o presidente Abreu Sodré, que era o presidente da Assembleia. Conseguimos trazer Abreu Sodré até a janela e ele verificou embaixo aquela multidão com faixas, com dizeres, precisando e elogiando a emancipação de Osasco. Abreu Sodré se emocionou e de lá nós saímos com as eleições marcadas. Mas, Danilo, eu vou dizer a você uma coisa. Tudo na vida não são flores, porque até as rosas têm os seus espinhos. E Dr. Ari Casadil me ligou dizendo que no dia da eleição, a Dona Maria, a mulher do Prestes Maia,
estaria em Osasco às 7 horas da manhã para cancelar as eleições. Prestes Maia, no caso, o Prestes Maia era o prefeito de São Paulo. De São Paulo. Foi um grande prefeito. Aí eu saí rápido, fui até o doutor Reinaldo e comuniquei a ele o acontecimento. Ele levantou e disse em voz firme: doutor Reinaldo era uma pessoa que falava e falava firme e cumpria. Disse: Teruel, você está escalado para trabalhar no Colégio Bittencourt. Não se preocupe, pode vir porque as eleições vão sair. Saí de lá tranquilo. Quando foi às 7 horas da manhã, chegava a Dona Maria, a mulher do prefeito, na porta do cartório, porque o cartório também era contra a eleição. Ela foi recebida a pedradas por uma multidão que lá se encontrava. As eleições saíram dentro. Fomos vitoriosos. A apuração e os festejos foram feitos na Associação Atlética Floresta, que nas paredes do Floresta consta toda a história de Osasco. E aí, Danilo, a gente comemorou a vitória e depois de comemorar a vitória, eu vou dizer a você uma coisa, Danilo. Eu vou dizer um negócio a você, que eu quero cumprimentar todas as pessoas que pessoalmente e com a sua presença ajudaram Osasco a ser hoje a segunda cidade mais capitalista do estado de São Paulo. Osasco hoje é uma potência, é grande. Naquela época, Danilo, não existia televisão e muito menos celulares. A gente conhecia os vizinhos e a gente conversava na calçada tranquilamente, compreendeu? E se orgulhava muito de morar em Osasco. E Osasco, hoje, nós agradecemos aquele punhado de pessoas que trabalharam e fizeram de um bairro abandonado esta grande cidade onde nós hoje nos orgulhamos de pertencer. Numa outra próxima oportunidade, Danilo, eu vou passar a você a lista dos emancipadores que verdadeiramente trabalharam pela emancipação. Um bom dia para você. Muito obrigado por esses minutos ao seu lado. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço pelo seu tempo, viu? Muito obrigado aí pela essa gravação, esse registro histórico aí pra gente, para as gerações futuras. Tá bom? Danilo.